O milionário viúvo, que jurou nunca mais amar, se surpreende com a empregada nova. Na imponente mansão à beira-mar, o silenciar era palpável. Miguel, um homem de 40 anos, cercado por ouro e solidão, olhava pela grande janela. O som das ondas quebrando na areia não trazia consolo. Ele havia perdido Clara, sua esposa, e a dor tinha se tornado sua única companheira. Com um nó na garganta, prometeu nunca mais amar. Enquanto isso, Lara, sua filha de 6 anos, tentava brincar entre memórias de risos e afeto que agora pareciam distantes. A mansão, anteriormente repleta de vida, agora parecia um castelo de prisões. Lara corria pela casa, os pés pequenos ecoando em corredores silenciosos, mas sua alegria era frequentemente embaçada pelo olhar vazio do pai. Miguel afastava-se dela, como se sua dor fosse um muro indestrutível entre eles. Tudo mudou numa manhã nublada com a chegada de Clara, a nova babá. Uma mulher de sorriso radiante e jeito doce. Clara parecia trazer consigo um. A risada de Lara ecoava novamente na mansão, trazendo com ela esperanças há muito perdidas. Mas para Miguel, cada sorriso era um lembrete da perda que nunca deixaria de pesar em seu coração. Ele a observava de longe, uma sombra em sua própria casa, lutando contra a sensação de que deveria afastá-la. Gustavo, irmão imposto e crítico, não demorou a perceber a nova dinâmica. Ele via Clara como uma intrusa, um possível desvio da herança, que achava que era sua por direito. Esse não é o lugar dela, repetia, seus olhos longos e frios sempre avaliativos. Miguel, em sua dor, ousou ignorá-lo, mas a dúvida começou a brotar. Enquanto isso, Clara e Lara juntos coloriam o presente com brincadeiras e sorrisos. Elas se tornaram inseparáveis, e Miguel se via consumido por ciúmes e saudades. Uma tarde, ao ouvir uma risada alegre vindo do jardim, ele teve um estalo. Quem era ele para tirar a felicidade da filha? Mas a pressão de Gustavo pesava em sua mente. Você precisa protegê-la, Miguel. E assim, com o coração despedaçado, ele tomou a decisão de afastar Clara. O vazio deixado por essa escolha era tão profundo que Miguel poderia sentir como se estivesse afundando. Lara olhava para ele com olhos tristes, e a incapacidade de conectar-se à sua filha o machucava mais do que qualquer dívida. Ele se deu conta da máxima ironia. Havia tentado proteger Lara da dor, mas apenas a estava machucando mais. O vazio na casa crescia como um lobo solitário, e a risada agora parecia uma memória distante. 6 dias se passaram como um pesadelo, e quando Miguel decidiu ir atrás de Clara, um novo pânico invadiu. O que ele faria se ela não quisesse voltar? Seria um golpe devastador. Ao chegar à pequena casa onde Clara morava, ele a encontrou em silêncio, mas tinha uma expressão que ele não reconhecia. Ela segurava algo em suas mãos, e ao perceber a presença dele, as feições mudaram. Ela sabia mais do que deixava transparecer. De repente, Lara apareceu, seu rostinho iluminado cá. Miguel viu um brilho que não via havia muito tempo. Era seu sinal. Clara não era apenas uma babá. Ela era a ponte entre a dor do passado e o futuro que tanto evitava. Ele precisava de Clara, e mais crucialmente, Lara precisava dela também. Mas antes que qualquer decisão fosse feita, Miguel encontrou um diário escondido entre as coisas de Clara. Seu coração disparou. O que esses escritos poderiam revelar? O que mais ele poderia estar perdendo? O peso do passado se tornara insuportável, pressionando-o a encarar suas próprias decisões. E um novo dilema pairava no ar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ar estava pesado e tenso na pequena casa onde Clara morava. Miguel sentia seu coração acelerado. Cada batida parecia ressoar como um tambor em sua cabeça. Lara, ao seu lado, parecia uma pequena bolha de esperança, seus olhinhos brilhando com a expectativa de ver a babá novamente. Mas antes que ele pudesse abrir a boca, Clara já estava ali, parada na porta, o diário ainda em suas mãos. Suas feições estavam sérias e um frisson percorreu o corpo de Miguel. "Preciso falar com você, Miguel", disse Clara, sua voz trêmula. Ele notou uma intensidade nos olhos dela que nunca havia visto antes. Antes que pudesse responder, Lara correu em direção a Clara, envolvendo-a com um abraço apertado. O sorriso que havia atravessado o rosto de Lara logo se desfez quando ela percebeu que algo não estava certo. "Por favor, não", pediu Miguel, sentindo que a tensão no ar aumentava. O que havia no diário? Clara respirou fundo, deixando o silêncio se alongar. Miguel estava prestes a gritar por respostas, mas o que aconteceu a seguir fez seu mundo desabar. "Lara", Clara começou, mas imediatamente parou. Olhava para Miguel e, nesse instante, ele se lembrou dos olhares de Gustavo. Suas advertências sobre proteger a filha. E agora aqui estava ele, em um momento crucial, no limiar de uma decisão que poderia mudar tudo. "Oi, Clara", Lara perguntou, com a curiosidade de uma criança pequena. Mas Miguel só conseguiu focar em Clara, na maneira como suas mãos tremiam ao segurar o diário. Ele não estava preparado para o que viria. Nunca poderia imaginar a bomba que estava prestes a ouvir. "Você precisa saber. Eu não sou quem você pensa que eu sou", Clara disse, sua voz agora um sussurro tenso. "Eu não sou apenas uma babá. Sou a irmã de Clara, a sua esposa." As palavras atingiram Miguel como um soco no estômago. Seu coração parou por um instante. Ele deu um passo para trás, tentando imaginar o que aquilo significava. "Não, isso não faz sentido!" ele gritou, quase sem querer acreditar. Lara olhou de um para o outro, confusa. As lágrimas começaram a escorregar pelos olhos de Clara. "Ela foi minha irmã, Miguel. Eu sempre soube da dor que você está sentindo. E é por isso que estou aqui para ajudar." O que ela queria dizer? A mente dele estava rodando, e tudo o que ele conhecia começou a desmoronar. De repente, todos os momentos que vivia na mansão, cada riso de Lara e cada tristeza sua eram jogados a uma nova luz. "Você mentiu. Você se fez passar por outro alguém." Miguel estava no limite. Clara balançou a cabeça, parecendo quebrada. Não era uma mentira. Era um novo começo. Eu precisava de um lar. Você e Lara precisavam de uma mãe." Com estas palavras, a casa que antes era um remanso de tristeza se transformou em um campo de guerra emocional, cada um lutando com suas verdades e mentiras. A tensão se acumulou. Lara, erdida entre as emoções, começou a chorar. "O que está acontecendo? Por que você não está dizendo a verdade, Clara?" Miguel se sentiu paralisado. Os sentimentos de amor que começavam a brotar em meio à dor se transformaram em um turbilhão de raiva e descrença. Como ele poderia confiar novamente? "Eu prometi que cuidaria de vocês", Clara exclamou, mas o som de sua voz parecia muito distante agora. Miguel queria gritar, mas em vez disso, ele olhou para Lara, sentindo seu coração se despedaçar novamente. O que aconteceria agora? Ele havia se imposto uma barreira, mas ao mesmo tempo havia sido atraído para um novo labirinto de segredos. E ali, em pé, no meio daquela confusão, tudo o que Miguel sabia sobre amor, perda e futuro estava prestes a colidir de uma forma que ele nunca poderia ter antecipado. O caminho à frente estava envolto em incertezas. Ele precisava escolher a proteção de sua filha ou a possibilidade de um novo amor. Mas e se o passado de Clara estivesse prestes a voltar para assombrá-los? O ar estava pesado e tenso na pequena casa onde Clara morava. Miguel sentia seu coração acelerado. Cada batida parecia ressoar como um tambor em sua cabeça. Lara, ao seu lado, parecia uma pequena bolha de esperança, seus olhinhos brilhando com a expectativa de ver a B,
Suas feições estavam sérias e um frisson percorreu o corpo de Miguel. Preciso falar com você, Miguel, disse Clara, sua voz trêmula. Ele notou uma intensidade nos olhos dela que nunca havia visto antes. Antes que pudesse responder, Lara correu em direção a Clara, envolvendo-a com um abraço apertado. O sorriso que havia atravessado o rosto de Lara logo se desfez, quando ela percebeu que algo não estava certo. Por favor, não, pediu Miguel, sentindo que a tensão no ar aumentava. O que havia no diário? Clara respirou fundo, mas o silêncio se alongou por longos segundos, e Miguel estava prestes a gritar por respostas, quando o exato momento de tensão se quebrou com um barulho ensurdecedor. Uma explosão de vidro e resistência rangendo ecoou atrativamente, interrompendo a cena. Os três se viraram, alarmados. Miguel não conseguia entender. Seu coração disparava enquanto olhava para a janela estilhaçada. Um grupo de homens encapuzados invadiu a casa. Aonde você pensa que vai, Clara? Gritaram com vozes ameaçadoras, e Miguel ficou paralisado. Seu corpo não respondia. Lara soltou um grito. Não, fiquem longe dela. Ele avançou como um instinto parenta, mas um dos homens o empurrou, fazendo-o bater contra a parede. O impacto o deixou atordoado. Foi então que Miguel viu os rostos dos intrusos. Um deles era familiar, alguém que ele pensou ter deixado para trás. Gustavo! Miguel respirou pesadamente. A raiva fervia dentro dele. Gustavo, seu próprio irmão, estava ali com um sorriso sarcástico no rosto. Surpresa! Exclamou Gustavo, com um brilho maligno nos olhos. Você realmente achou que poderia escapar de mim? Eu sempre soube que essa história de luto não duraria. E agora? Essa farsa? Ele apontou para Clara, que estava congelada, sem saber o que fazer. Você não pode fazer isso. Miguel gritou, a dor e a incredulidade se misturando em sua voz. Ela está aqui para ajudar Lara. As palavras saíam sem pensar, mas a verdade sentiu amarga na boca. A situação havia tomado um rumo aterrorizante e tudo parecia fora de controle. Ajudar? Claro, ajudar a se infiltrar na sua vida. Essa não passa de uma encenação, Miguel. O tom sarcástico de Gustavo deixava claro que não havia limites para sua avareza. Você sempre achou que poderia ter tudo na vida, mas você é um tolo se acha que vai deixar de lado o que realmente é seu. Miguel sentiu um frio na espinha. O que seu irmão queria exatamente? Em um movimento rápido, Clara segurou o diário contra o peito, como se fosse um escudo, mas a tensão estava no ar, pesando a cada segundo. Lara, assustada, começou a chorar. Parem, por favor! Miguel se virou para ela desesperado. Ele não poderia deixar que nada acontecesse com sua filha. Mas o ambiente era cada vez mais insuportável, e a figura de Gustavo se tornava um monstro mesmo à vista. Se você não abrir essa porta, irá se arrepender, Gustavo gritou, sua voz ecoando pela casa. Miguel percebeu que não havia mais tempo. Ele teve que fazer algo arriscado, algo que poderia mudar tudo de novo. Clara, o que você está escondendo? Perguntou ele, desesperado, sem pensar duas vezes. Um silêncio cortante pairou no ar. Clara, com lágrimas nos olhos, hesitou. Miguel se sentia paralisado, enquanto a verdade parecia prestes a explodir. O que ela poderia ter escondido? O que poderia ser tão importante em um simples diário? Eu sei quem você é, Miguel. Clara começou, sua voz tremendo. As palavras que ela estava prestes a soltar poderiam expor mais segredos do que ele jamais sonhara. O desastre estava prestes a acontecer. A fragilidade da esperança deles estava prestes a desmoronar diante de uma verdade devastadora. O que mais estava em jogo? Gustavo se aproximou, uma expressão triunfante em seu rosto. E ali, em pé, tudo o que Miguel sabia sobre amor, perda e segurança estava prestes a desmoronar. Ele precisava decidir, proteger Lara ou enfrentar seu próprio irmão. O clima mudou. A treta estava só começando. O silêncio pesado começou a se desfazer, mas a tensão ainda pairava no ar. Clara, com o diário em mãos e lágrimas nos olhos, parecia uma bomba prestes a explodir. O olhar de Miguel,
cheio de incredulidade, se fixou nela. Que você quer dizer com isso, Clara? Como assim, sua irmã? O coração dele batia tão rápido que o som quase abafava os gritos nos arredores. Eu sou a irmã dela, Miguel. Clara estava viva. Eu juraria que você sabia, disse Clara, suas palavras escorregando entre soluços. Mas antes que ele pudesse reagir, Gustavo avançou, seu sorriso sarcástico se alargando. Essa é a melhor parte, irmão. Clara foi baseada em um monte de mentiras, e é só o começo. O que estava acontecendo? Não fazia sentido algum. Lara, ainda abraçada a Clara, olhava de um para outro, seu rosto refletindo confusão e medo. O que tudo isso significa, papai? A voz dela era uma bolha de inocência, um chamado que cortou a atenção como uma faca. Então, tudo aconteceu muito rápido. Um terceiro intruso, que havia permanecido nas sombras, avançou rapidamente para Clara, fazendo-a gritar. Miguel se virou, a adrenalina crescendo enquanto corria em direção ao novo agressor. Mas foi nesse momento que um caixa de som nas proximidades se ativou. Uma voz feminina ecoou pela sala. Você não tem ideia do que está envolvido aqui, Miguel. A mulher na tela, uma figura conhecida por todos, era a verdadeira Clara. Miguel sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés. Clara! Ele murmurou, incrédulo. O vídeo mostrava flashes de momentos de uma vida interrompida. Segredos que pareciam mais como um pesadelo do que uma realidade. Você se deixou enganar, e agora precisa escolher o lado certo. Dizia Clara na tela. Sua voz tão familiar, mas tão distante. Não é possível, gritou Miguel, a raiva subindo como um vulcão em erupção. Cada palavra estava carregada de uma dor que ele não sabia que existia. Você não pode apenas aparecer na minha vida assim. Onde você estava enquanto eu sofria? Gustavo riu, a maldade transparecendo em seu olhar. Essa é a sua verdadeira mulher, Miguel. Uma mentirosa. E você se deixou levar por isso tudo. A revelação girou na cabeça de Miguel como uma tempestade. Ele procurou Clara, a irmã dela, mas a dor nos olhos dela mostrava que havia mais em jogo do que ele pensava. Então o estalo do diário caiu ao chão e tudo parou. Clara, como se estivesse quebrando um feitiço, falou novamente. Miguel, você precisa ouvir. O que você não sabe é que a noite em que Clara desapareceu não foi um acidente. Ela estava envolvida em algo muito maior. Estamos todas em perigo. A verdade cortou como uma lâmina afiada, e os homens atrás de Gustavo começaram a se mover, cercando-os. Miguel pensou em Lara. Ela estava ali, entre toda aquela confusão e caos. Fique atrás de mim, Lara. Ele gritou, sentindo a urgência pulsar dentro dele. Tudo à sua volta parecia congelar. As vozes misturadas traziam uma confusão ensurdecedora. A descoberta do vídeo, a afirmação de Clara, o riso de Gustavo. Mas antes que pudessem processar tudo, a porta da casa arrebentou, e um novo grupo de homens armados irrompeu, colocando todo o cenário em caos. Vamos! Um deles gritou, e a sala se tornava um campo de batalha. Quem são eles? Miguel gritou, apanhando Lara em seus braços. O pânico tomou conta, e o que antes eram segredos, agora se tornaram um perigoso emaranhado de mentiras. A última coisa que Miguel viu foi o olhar de desespero de Clara, e o brilho da esperança na face de Lara. Mas a verdade estava prestes a ser revelada. E cada passo que davam agora estava carregado de consequências inimagináveis. Você realmente não sabe, Miguel. Até mesmo a verdade pode ser uma ilusão. Clara disse em um sussurro antes que tudo se tornasse um caos, e a cena escurecesse diante de seus olhos. O silêncio pesado começou a se desfazer, mas a tensão ainda pairava no ar. Clara, com o diário em mãos e lágrimas nos olhos, parecia uma bomba prestes a explodir. O olhar de Miguel, cheio de incredulidade, se fixou nela. O que você quer dizer com isso, Clara? Como assim, sua irmã? O coração dele batia tão rápido que o som quase abafava os gritos nos arredores. Eu sou a irmã dela, Miguel. Clara estava viva. Eu juraria que você sabia, disse Clara, suas palavras escorregando entre soluços. Mas antes que ele pudesse reagir, Gustavo avançou, seu sorriso sarcástico se alargando.
Essa é a melhor parte, irmão. Clara foi baseada em um monte de mentiras e é só o começo. O que estava acontecendo? Não fazia sentido algum. Lara, ainda abraçada a Clara, olhava de um para outro, seu rosto refletindo confusão e medo. O que tudo isso significa, papai? A voz dela era uma bolha de inocência, um chamado que cortou a tensão como uma faca. Então tudo aconteceu muito rápido. Um terceiro intruso, que havia permanecido nas sombras, avançou rapidamente para Clara, fazendo-a gritar. Miguel se virou, a adrenalina crescendo enquanto corria em direção ao novo agressor. Mas foi nesse momento que um caixa de som nas proximidades se ativou. Uma voz feminina ecoou pela sala. Você não tem ideia do que está envolvido aqui, Miguel. A mulher na tela, uma figura conhecida por todos, era a verdadeira Clara. Miguel sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés. Clara! Ele murmurou, incrédulo. O vídeo mostrava flashes de momentos de uma vida interrompida. Segredos que pareciam mais como um pesadelo do que uma realidade. Você se deixou enganar, e agora precisa escolher o lado certo, dizia a Clara na tela. Sua voz tão familiar, mas tão distante. Não é possível, gritou Miguel, a raiva subindo como um vulcão em erupção. Cada palavra estava carregada de uma dor que ele não sabia que existia. Você não pode apenas aparecer na minha vida assim. Onde você estava enquanto eu sofria? Gustavo riu, a maldade transparecendo em seu olhar. Essa é a sua verdadeira mulher, Miguel. Uma mentirosa. E você se deixou levar por isso tudo. A revelação girou na cabeça de Miguel como uma tempestade. Ele procurou Clara, a irmã dela, mas a dor nos olhos dela mostrava que havia mais em jogo do que ele pensava. Então, o estalo do diário caiu ao chão, e tudo parou. Clara, como se estivesse quebrando um feitiço, falou novamente. Miguel, você precisa ouvir. O que você não sabe é que a noite em que Clara desapareceu não foi um acidente. Ela estava envolvida em algo muito maior. Estamos todas em perigo. A verdade cortou como uma lâmina afiada, e os homens atrás de Gustavo começaram a se mover, cercando-os. Miguel pensou em Lara. Ela estava ali, entre toda aquela confusão e caos. Fique atrás de mim, Lara, ele gritou, sentindo a urgência pulsar dentro dele. Tudo à sua volta parecia congelar. As vozes misturadas traziam uma confusão ensurdecedora. A descoberta do vídeo, a afirmação de Clara, o riso de Gustavo. Mas antes que pudessem processar tudo, a porta da casa arrebentou, e um novo grupo de homens armados irrompeu, colocando todo o cenário em caos. Vamos! Um deles gritou, e a sala se tornava um campo de batalha. Quem são eles? Miguel gritou, apanhando Lara em seus braços. O pânico tomou conta, e o que antes eram segredos, agora se tornaram um perigoso emaranhado de mentiras. A última coisa que Miguel viu foi o olhar de desespero de Clara e o brilho da esperança na face de Lara. Mas enquanto a confusão aumentava, um grito agudo cortou o ar. Parem! É uma armadilha! Uma voz familiar ecoou, e então a figura de Isabela, a mãe de Miguel, invadiu a cena. Mãe! Miguel a chamou, atordoado. Isabela, com os olhos em chamas de determinação, avançou, revelando um pistola na mão. Eles não podem pegar você, meu filho. Você precisa saber da verdade. O mundo de Miguel desabou sob seus pés. Você sabia de tudo! Ele exclamou, rabugento, os olhos arregalados. Clara olhou para Isabela com horror. O que você está fazendo aqui? Isso não faz sentido. Tudo faz sentido. Clara não é a única que tem segredos. Vocês dois precisam entender que a família de Clara está envolvida em uma rede criminosa. Se vocês ficarem juntos, isso acaba com todos nós. Isabela gritou, o desespero tingindo sua voz. O vazio se espalhou no coração de Miguel. Ele não sabia em quem confiar. A revelação da mãe revelava uma nova faceta nos eventos. Um emaranhado de traições e alianças que pendiam no ar. O que mais ele não sabia? E mais importante, como eles escapariam daquele tumulto crescente? Os disparos ecoaram, e a realidade do perigo se fechava ao redor como um cobertor sufocante. Miguel olhou para Lara, depois para Clara. Precisamos sair daqui.
O que aconteceria agora após a explosão de segredos estava envolto na mais densa escuridão. O silêncio pesado começou a se desfazer, mas a tensão ainda pairava no ar. Clara, com o diário em mãos e lágrimas nos olhos, parecia uma bomba prestes a explodir. O olhar de Miguel, cheio de incredulidade, se fixou nela. "O que você quer dizer com isso, Clara? Como assim, sua irmã?" O coração dele batia tão rápido que o som quase abafava os gritos nos arredores. "Eu sou a irmã dela, Miguel. Clara estava viva, eu juraria que você sabia", disse Clara, suas palavras escorregando entre soluços. Mas antes que ele pudesse reagir, Gustavo avançou, seu sorriso sarcástico se alargando. "Essa é a melhor parte, irmão. Clara foi baseada em um monte de mentiras, e é só o começo." O que estava acontecendo? Não fazia sentido algum. Lara, ainda abraçada a Clara, olhava de um para outro, seu rosto refletindo confusão e medo. "O que tudo isso significa, papai?" A voz dela era uma bolha de inocência, um chamado que cortou a tensão como uma faca. Então, tudo aconteceu muito rápido. Um terceiro intruso que havia permanecido nas sombras avançou rapidamente para Clara, fazendo-a gritar. Miguel se virou, a adrenalina crescendo enquanto corria em direção ao novo agressor. Mas foi nesse momento que um caixa de som nas proximidades se ativou. Uma voz feminina ecoou pela sala. "Você não tem ideia do que está envolvido aqui, Miguel." A mulher na tela, uma figura conhecida por todos, era a verdadeira Clara. Miguel sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés. "Clara!" ele murmurou, incrédulo. O vídeo mostrava flashes de momentos de uma vida interrompida. Segredos que pareciam mais como um pesadelo do que uma realidade. "Você se deixou enganar, e agora precisa escolher o lado certo", dizia Clara na tela. Sua voz tão familiar, mas tão distante. "Não é possível", gritou Miguel, a raiva subindo como um vulcão em erupção. Cada palavra estava carregada de uma dor que ele não sabia que existia. "Você não pode apenas aparecer na minha vida assim. Onde você estava enquanto eu sofria?" Gustavo riu, a maldade transparecendo em seu olhar. "Essa é a sua verdadeira mulher, Miguel. Uma mentirosa. E você se deixou levar por isso tudo." A revelação girou na cabeça de Miguel como uma tempestade. Ele procurou Clara, a irmã dela. Mas a dor nos olhos dela mostrava que havia mais em jogo do que ele pensava. Então, o estalo do diário caiu ao chão e tudo parou. Clara, como se estivesse quebrando um feitiço, falou novamente. "Miguel, você precisa ouvir. O que você não sabe é que a noite em que Clara desapareceu não foi um acidente. Ela estava envolvida em algo muito maior. Estamos todas em perigo." A verdade cortou como uma lâmina afiada, e os homens atrás de Gustavo começaram a se mover, cercando-os. Miguel pensou em Lara. Ela estava ali, entre toda aquela confusão e caos. "Fique atrás de mim, Lara", ele gritou, sentindo a urgência pulsar dentro dele. Então, como um relâmpago, uma terceira figura apareceu. Miguel reconheceu imediatamente o rosto, seu coração despencando no peito. Era a própria Clara, a esposa que ele pensara ter perdido para sempre. Ela estava mais viva do que nunca, em carne e osso, parada na porta. "Miguel", ela sussurrou, seus olhos radiantes entre a confusão. "Eu vim por você." O mundo ao redor dele desmoronou. "Clara? Você? Como é possível?" Ele mal conseguia respirar. A nova Clara, a irmã, e a verdadeira Clara estava diante dele. E isso mudou tudo. Lara soltou o abraço e ficou paralisada, observando a cena com olhos arregalados. "Eu sabia que um dia você encontraria a verdade, Miguel. Mas não como agora." A verdadeira Clara disse, seus olhos cheios de dor. "Gustavo não é quem você pensa. Ele é o inimigo. Ele nunca quis seu bem." A revelação fustigava Miguel como uma tempestade. Gustavo apenas sorriu, aquele sorriso maligno de sempre. "Você acha que isso muda alguma coisa? Eu sempre estive no controle, e agora você está prestes a sentir toda a minha ira." Ele gesticulou para os capangas, prontos para atacar. A verdadeira Clara se adiantou,
e Miguel sentiu um nó na garganta. A única maneira de proteger nossa filha é: eu preciso me sacrificar. As palavras dela soaram como um eco em sua mente. Não! Você não pode fazer isso! Ele gritou, desesperado, tentando entender a selvageria da situação. É a única saída, Miguel. Tenha confiança. E foi assim que a verdadeira Clara pegou um objeto cortante do chão e se virou contra Gustavo. Num movimento rápido, o tempo parecia parar e tudo ao redor ficou silencioso. Um grito ecoou quando a lâmina encontrou um corpo, mas a carne que caiu não era a de Gustavo. Era a de sua mãe Isabela. O choque e a dor inundaram Miguel em um instante. O que parecia ser a rede de mentiras agora se tornava uma tragédia de proporções gigantescas. As lágrimas escorriam pelo rosto de Lara, e Miguel sentiu a terra se abrir sob seus pés. A verdade, a escolha e as promessas de proteção se entrelaçaram de um jeito imundo e aterrador. Lara, olhando entre os corpos, gritou mamãe. E enquanto a sala preenchia com gritos e rostos pálidos, Miguel se viu em meio a um mar de incertezas. A única coisa que ele conseguia pensar era no colapso de sua vida. E assim, em uma fração de segundos, todo o seu mundo virou de cabeça para baixo. A última coisa que ele ouviu foi a voz da verdadeira Clara antes do caos se instalar. O que mais você precisa saber, Miguel? É que a história ainda não acabou. E o que mais estava por vir, ninguém poderia imaginar. O silêncio era ensurdecedor, e Miguel sentia seu coração disparar. Ele olhou para Clara, a verdadeira Clara, ainda segurando o diário como se a vida dela dependesse disso. Olhando para os rostos ao redor, a confusão e o desespero eram palpáveis. Lara, com os olhos arregalados, estava no meio de tudo. A cena diante deles parecia um filme que ele nunca conseguiria compreender. Mas então, um grito rompendo o ar gelado. Parem, é uma farsa. A voz era familiar, mas Miguel mal teve tempo de entender. Era Gustavo, olhando para a verdadeira Clara com um olhar de ódio. Ele apontou para ela. Até quando você vai brincar com a vida das pessoas? Você não é a única que sabe de segredos. A verdade está prestes a vir à tona. A atmosfera ficou tensa, como se uma bomba estivesse prestes a explodir. Miguel sentiu que o chão sob seus pés estava prestes a desmoronar. Do que você está falando, Gustavo? Ele gritou, a raiva fervendo dentro dele. O que você sabe? Eu sei que a Clara que você ama não é quem ela diz que é. Gustavo praticamente rosnou, os olhos brilhando com uma insanidade que Miguel nunca tinha visto antes. Ela é parte da minha família, e tudo isso foi uma armadilha. Cada palavra era um soco no estômago de Miguel. Ele olhou para Clara, buscando confirmação. É verdade? Ele perguntou, sentindo seu coração afundar. Clara hesitou, e isso por si só foi um golpe. Aquela fração de segundo parecia durar uma eternidade, e então, antes que qualquer um pudesse reagir, um rugido ensurdecedor, algo como um motor, cortou o ar. Uma explosão estourou do lado de fora da casa. As janelas se estilhaçaram, e a força do impacto fez todos voarem para trás. Miguel protegia Lara como um escudo humano. O caos era absoluto. Quando finalmente conseguiu se levantar, olhou em volta e viu fumaça subindo enquanto gritos ressoavam lá fora. Vamos sair! Agora! Ele berrou, com adrenalina bombeando em seu sangue. Ele puxou Lara para longe, sem olhar para trás. Mas enquanto corriam, um homem, um dos encapuzados de antes, apareceu diante deles. Miguel desequilibrou. Era como se o tempo estivesse parado. Ele viu o olhar de confusão no rosto de Lara, o medo nos olhos de Clara. O que está acontecendo? Lara começou a chorar, mas ele não tinha tempo para responder. Fiquem atrás de mim, gritou, ajoelhando-se para se colocar entre a filha e a crescente ameaça. No meio do tumulto, um homem encapuzado levantou a mão e, com um gesto brusco, revelou um objeto, uma bomba. O coração de Miguel pareceu parar. Vocês acham que podem escapar disso?
O jogo acabou! O homem tinha um sorriso maligno, como se estivesse desfrutando da cena. E foi nesse momento, no meio do terror, que a verdadeira reviravolta aconteceu. Clara, a irmã de sua esposa, avançou. Ela não é a única com segredos, gritou. E, em um movimento impressionante, ela puxou uma arma que estava escondida em seu cinto. Miguel ficou paralisado. Clara, não! Ele gritou, mas era tarde demais. A pessoa que ele estava começando a confiar, a responsável por essa nova dor, revelava sua verdadeira face. Estou com você ou contra você, Miguel? Eles não vão nos deixar em paz. Clara revelou com uma frieza que congelou o coração dele. A transformação foi tão abrupta que a dor que ele estava sentindo se tornava quase insuportável. Lara olhou para a mãe, depois para Miguel. O que fazia sentido agora? Qual era a verdade? Miguel se viu em um pesadelo. Enquanto a confusão e os gritos cresciam, o instinto de proteção se misturou com a traição, e ele não sabia em quem podia confiar. Os segredos estavam se acumulando ao redor deles como sombras, e a única coisa clara era a crescente ameaça. E ali, cercado por mentiras e revelações devastadoras, Miguel percebeu que o que pensava saber estava prestes a colidir com um novo horizonte de caos. O que viria a seguir? A única coisa que Miguel tinha certeza agora era que a batalha estava longe de terminar. O silêncio era ensurdecedor, e Miguel sentia seu coração disparar. Ele olhou para Clara, a verdadeira Clara, ainda segurando o diário, como se a vida dela dependesse disso. Lançou um olhar furtivo para Gustavo, que tinha um sorriso maligno, como se estivesse desfrutando do caos. O ambiente estava carregado de tensão, e a confusão na mente de Miguel se tornava dolorosa. Clara, você precisa me explicar, gritou ele, sua voz tremendo de frustração. Como você pode fazer parte de tudo isso? As palavras saíram como um sussurro, quase uma súplica. Mas antes que ela pudesse responder, o homem encapuzado levantou a bomba. Basta, isso tudo acaba aqui. Sua voz ecoou como um trovão, pressionando os sentimentos à flor da pele. O olhar de Miguel se fixou na arma. Ele precisava agir rápido. Mas o que fazer? Foi então que um barulho ensurdecedor interrompeu o ar tenso. Uma explosão fora da casa fez as paredes tremerem, e o chão pareceu se abrir sob seus pés. Miguel, em um instinto de proteção, agarrou Lara e se jogou no chão, cobrindo sua filha com seu corpo. O caos se instalou, e enquanto a poeira caía, ele escutou gritos e sons de vidro quebrando. Quando a poeira começou a assentar, um novo personagem surgiu na cena. Uma mulher alta, de longos cabelos escuros e um olhar determinado. Chega! O mundo não precisa saber da verdade. Não agora! Ela gritou, sua voz penetrante cortando o ar. Miguel a reconheceu. Era Beatriz, ex-aliada de Gustavo, e uma das figuras mais notórias do submundo em que ele estava cada vez mais entranhado. O que você está fazendo aqui? Miguel conseguiu perguntar. A incredulidade se misturando à confusão. Ele nunca imaginou que ela apareceria naquele momento. Venho para resolver isso. Ninguém sai vivo se a verdade for revelada. Beatriz respondeu, avançando, seu olhar apontando diretamente para Clara. O desespero nas palavras dela soava como um alerta. Clara, você precisa ir embora. É a única maneira de protegê-lo. E foi nesse instante que a verdade desmoronou. A verdadeira Clara, a esposa que ele amava, olhou para a irmã de modo que Miguel nunca tinha visto. Você estava por trás de tudo isso, não estava? Disse ela, a voz subindo em um grito desesperado. O olhar que Clara lançou a Beatriz era de traição e dor. Clara, você não entende. Fiz o que fiz para te proteger, para proteger todos nós. Beatriz respondeu, a voz tremendo. Miguel se virou para Clara, o coração disparando. O que você sabe sobre isso? O que mais você esconde? O caos em sua cabeça estava se misturando com a urgência de encontrar respostas. Ele precisava entender. E quando tudo parecia perdido, um lampejo de luz atravessou a sala. Um grupo de homens, armados e organizados,
entrou pela porta dos fundos. A ordem foi dada, devemos acabar com isso, gritaram, e logo uma troca de tiros e gritos irrompeu, ecoando em cada canto da casa. Nesse momento, Miguel sentiu uma onda de desespero. O que estava acontecendo? Quem eram esses homens? Ele olhou para Lara, que estava em seus braços, chorando e assustada. Não podemos ficar aqui, ele gritou, empurrando-se para frente. Mas antes de conseguir sair, a visão que seus olhos captaram fez seu sangue congelar. Clara estava de pé, determinada e firme, pronta para enfrentar Beatriz. Se você não sair da minha vida, eu não sei o que posso fazer. As palavras dela cortaram a tensão como uma faca, e por um momento, tudo parou. Miguel não sabia se deveria correr ou tentar parar tudo aquilo. E nesse ato de bravura inesperada, uma balança nervosa de amor e traição estava prestes a ser descarrilada para sempre. Você não tem ideia do que está dizendo. Clara! Beatriz gritou, mas Clara só fez um movimento rápido, revelando algo que Miguel nunca esperou ver. Uma arma. A forma como ela a segurou mudou tudo. Todos ficaram em choque. Eu não vou deixar você destruir o que ficou, Clara declarou, e o mundo de Miguel ficou em suspenso, porque no final, Laura estava pensando em tudo o que ouvira e aprendido. A verdade se tornou uma armadilha mortal. Miguel percebeu que qualquer passo em falso poderia custar não apenas seus relacionamentos, mas suas vidas. E enquanto o caos se desenrolava ao redor deles, ele sabia que o desenlace estava longe de ser claro. O silêncio era ensurdecedor, e Miguel sentia seu coração disparar. Ele olhou para Clara, a verdadeira Clara, ainda segurando o diário como se a vida dela dependesse disso. O ambiente estava carregado de tensão, e a confusão na mente de Miguel se tornava dolorosa. Você não pode fazer isso, Clara, ele gritou, sua voz cheia de desespero. Enquanto o olhar de Clara se firmava, algo estalou no ar, algo pesado, e de repente, outra explosão sacudiu a casa, fazendo com que todos tombassem. Miguel sentiu seu corpo ser lançado para o lado, e uma dor aguda percorreu sua cabeça. Quando conseguiu se levantar, a cena à sua frente era um caos absoluto. O chão estava coberto de vidro e destroços, e os gritos misturavam-se ao som de sirene se aproximando. Lara estava à sua esquerda, tremendo, mas o que mais o aterrorizou foi a visão de Clara, agora no chão, olhando para o diário que havia deixado escapar. Clara! Miguel gritou, mas os olhos dela estavam fixos em algo atrás dele. O que havia captado sua atenção? Um novo personagem apareceu de repente, saindo da sombra. Um homem robusto com um sorriso zombeteiro. Miguel franziu a testa, reconhecendo-o, e um frio na espinha percorreu seu corpo. Felipe, o que você está fazendo aqui? A pergunta escapuliu de seus lábios, mas a resposta não era o que ele esperava ouvir. Ah, Miguel, você realmente não sabe de nada, não é? Felipe zombou, avançando. Toda essa confusão, todo esse drama, e você ainda está perdido. Eu sou a chave para tudo isso. As palavras dele eram como lâminas cortantes. Miguel olhou de um para outro. Clara, sua esposa, e Felipe, um dos exemplos mais escusos de seu passado. Clara se levantou, e seu olhar era intenso. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia, revelando medos ocultos. Miguel se viu dividido entre a raiva e a confusão. O passado de Felipe e Clara parecia agora se entrelaçar, e escutava uma verdade obscura borbulhando para a superfície. Felipe está certo, Miguel. Clara confessou, a voz engasgada. Eu não posso esconder mais. Ele sabe de segredos que envolvem você. E a noite em que Clara desapareceu, fui enganada. Havia muito mais em jogo do que você imagina. Cada palavra dela soava como um aviso. O rosto de Miguel empalideceu quando se deu conta de que tudo o que acreditava conhecer estava prestes a desmoronar. Você não pode ter certeza do que está dizendo,
gritou desorientado. Você está me dizendo que ele... Mas antes que pudesse terminar, Felipe sorriu satisfeito. Sim, que sou seu irmão. Ele se aproximou e Miguel engoliu em seco, o mundo girando ao seu redor. Eu sou seu irmão. O legado que a sua esposa, ou deveria dizer, a Clara, escondeu de você. E a única razão pela qual ela estava aqui é que ela precisava dos seus segredos. A revelação foi como um soco no estômago. Miguel sentiu que o ar desaparecia. Não, isso não é verdade. Ele olhou para Clara, esperando uma confirmação. Mas ela não tinha palavras. Gustavo, antes longe, começou a rir maniacamente. Você sempre achou que esse era seu mundo, Miguel. Mas, na verdade, você é só uma marionete em um jogo muito maior do que pensava. Você sempre foi usado. Basta! O que você quer? Miguel gritou, sentindo que a raiva e o desespero estavam se transformando em pânico absoluto. Os ecos da verdade eram devastadores, e, como se uma camada de nuvens de tempestade estivesse pesando sobre eles, o som de mais sirenes ecoou cada vez mais perto. Miguel precisava agir, mas não sabia a quem confiar. Tudo o que seus sentimentos tinham construído estava desmoronando como um castelo de cartas. Enquanto ele observava a cena, o som ensurdecedor de um helicóptero cortando o céu começou a se aproximar, e uma nova onda de adrenalina percorreu seu corpo. O que estava prestes a acontecer? Ele precisava decidir rapidamente o que fazer, mas a verdade dolorosa o atingia com força. O jogo estava longe de acabar, e a única certeza que Miguel tinha agora era que nenhuma segurança existia no mundo que ele conhecia. Quando se virou, Clara estava fitando Felipe, e a determinação em seu olhar parecia 2 vezes mais forte. Você não me intimidará, Felipe. A verdade não ficará oculta por mais tempo. O brilho em seus olhos era de uma nova força, e Miguel se deu conta de que, independente dos laços de sangue, o amor ainda tinha poder. Bastava saber como usá-lo. Mas então, antes que qualquer um pudesse reagir, um tiro ecoou, rasgando o ambiente e cortando a tensão em um silêncio mortal. Miguel olhou para Clara, sua mente começando a girar de dúvidas. O que realmente estava acontecendo ali? E quem estava realmente em perigo? A única coisa que ele sabia era que as respostas estavam mais pânico do que nunca. O som do tiro atravessou o ar, um eco mortal que estremeceu o coração de Miguel. Clara, a verdadeira Clara, congelou, enquanto o espaço ao redor deles se tornava uma cena de caos. Ele se virou instintivamente, seus olhos se fixando na direção de onde o disparo veio. Mas não havia tempo para pensar, apenas agir. Lara, atrás de mim! Ele gritou, envolvendo seu corpo ao redor da filha. Os gritos e os sons de luta transformaram-se em um turbilhão ao seu redor, e Miguel sabia que eles precisavam escapar. A confusão era imensa, mas a necessidade de proteger Lara era mais forte que qualquer coisa. Quando ele olhou de volta para Clara, viu uma expressão de determinação em seu rosto. Eu luto com você, Miguel! Ela exclamou, e a força de suas palavras trouxe uma centelha de esperança. Beatriz, ainda em pé, olhava para os dois, seu rosto lhe dando a entender que ela não estava disposta a desistir. Vocês não podem vencer. Isso aqui é muito maior do que vocês imaginam. Mas Miguel estava decidido. Ele não ia deixar que a ambição de outros destruísse a vida que ele havia tentado salvar. Em um movimento rápido, Clara avança, confrontando Beatriz. Se você acha que pode controlar nossa vida com medo, está gravemente enganada. O olhar de Clara estava cheio de coragem, e Miguel não pôde deixar de sentir orgulho. Embora a confusão reinasse, naquela fração de segundo, a união deles era palpável. Gustavo tentava se erguer da sujeira em que havia caído, mas a expressão em seu rosto não era de derrota, era de fúria. Vocês não vão vencer, eu vou acabar com isso tudo. O desespero na voz de Gustavo era um sinal claro de que ele estava perdendo o controle. Você não tem poder sobre nós, Miguel gritou de volta. E neste momento, Lara, que havia permanecido em silêncio ao lado do pai,
pegou a mão de Clara e disse: "Vamos acabar com isso juntas." O poder da criança, aquela pureza e determinação, parecia estagnar o tempo. Miguel observou, admirado, enquanto a conexão entre eles brindava coragem. O instante se transformou em um grito coletivo de unidade. E com um movimento decidido, o trio se moveu em direção a uma saída, não apenas aguardando respostas, mas decidindo a direção que queriam seguir. Quando finalmente chegaram à porta de saída, um novo fio de esperança e liberdade parecida ameaçar se aproximar. No entanto, Beatriz conseguiu se aproximar novamente, sua voz soando de uma maneira fria e sarcástica. "Vocês não sabem o que estão fazendo. O mundo não perdoa traidores." Miguel parou e olhou para ela, sua determinação inabalável. "Ninguém aqui é traidor. Nós somos a escolha do que seremos a partir de agora." E com isso, ele seguiu em frente, puxando Lara e Clara para fora da casa, que por tanto tempo foram um símbolo de dor e sofrimento. Ao pisar na luz do dia, sentiu a liberdade sendo restaurada aos poucos em seu coração. O peso do passado ainda estava lá, mas a ideia de recomeçar, de criar um futuro, o tornou mais forte. No final, não eram os segredos e mentiras que moldavam famílias, mas como elas escolhiam lutar juntas para sobreviver. E assim, entre as cinzas do que um dia foi, Miguel se lembrou que a vida é feita de escolhas. Às vezes, as respostas que buscamos estão dentro de nós, e a verdadeira força reside na capacidade de amar e proteger aqueles que importam. Enquanto caminhavam para longe, uma frase ecoou na mente de Miguel: "O passado pode moldar quem somos, mas é nosso destino e as escolhas que fazemos no presente que realmente importam." Mas quantas vezes na vida deixamos que a ambição e o poder nos seguem para o que realmente importa? Na busca pela verdade, o que estamos dispostos a sacrificar? No final do dia, a verdadeira luta não é contra os outros, mas dentro de nós. E enquanto um novo caminho se abria diante deles, uma lição clara: a verdadeira força não está em manter segredos, mas em abraçar a verdade. Agora, antes de você ir, uma lembrança crucial. Não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu app.